Damos o reverendo de Araújo, que vai nos trazer a exposição da palavra do Senhor, né? Que possamos abrir os nossos corações para o que aqui será transmitido. Obrigado, queridos. Graça e paz a todos, irmãos queridos, aos presentes, aqueles que nos acompanham através da transmissão. O nosso abraço a Sara em Brasília, a Ivoni, a irmã Ivonete, os irmãos distantes. Irmãos queridos, sintam-se abraçados nesse momento feliz. Depois faremos referências aos visitantes amados, logo depois o pós-mensagem. Convido-os a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo, o texto. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, dos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amados irmãos, o que diferencia se você se morrer agora vai para o céu ou vai para o inferno, são essas duas palavras. O versículo 4, duas palavras é o divisor de água, onde nos coloca no lugar eterno com Deus ou um lugar eterno sem Deus. Mais Deus, mais Deus. Este, porém, muda tudo. Observe, meus amados irmãos, nesse texto, que o apóstolo descreve a situação das pessoas antes desse mais Deus. É uma situação lamentável. É uma situação extremamente precária. Quando nós nos entendemos de gente, logo percebemos que há algo de errado em nós. Nós sentimos angústias, nós sentimos que algo não está bem quando tomamos decisões que desagradam a Deus, decisões que trazem muitas consequências negativas. Não somos as pessoas tão perfeitas como deveríamos ser ou imaginávamos que seríamos. Somos falhos, somos pessoas com muitas limitações. E logo percebemos que nós estamos distantes do Criador. E nós precisamos desse Criador. Mas a questão é como religar-se novamente, o religar, a religião verdadeira, ligar-se novamente com esse Deus que nos criou. Nós somos feituras de Deus. Nós vamos ver nesse texto que nós somos o poema de Deus. A palavra feitura aqui é poema de Deus. Nós somos a obra-prima de Deus. Mas em algum momento, o pecado estragou tudo isso. E nós precisamos de Deus novamente, para encontrar o nosso rumo. Não viver agora em nossos delitos e pecados, mas seguir uma trajetória em direção à glória, em direção ao céu. E só Jesus pode fazer isso. Somente Jesus. É isso que eu quero que você aprenda nessa noite. Que somente Jesus pode resolver o problema do nosso pecado. Foi Ele que foi gerado por obra do Espírito Santo. Foi Ele que morreu por mim e por você. Foi Ele que ressuscitou. E é Ele que pode ligar novamente a minha vida com o Pai, a minha vida com o Senhor. Não há outro e nunca haverá. Não haverá outra alternativa. O homem imagina coisas vãs e procura, por conta própria, encontrar um caminho,
de se ligar novamente a Deus. Mas ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E todas as outras opções, elas são descartadas para uma única opção possível. E essa opção é através de Jesus. Por que não aceitamos essa verdade? Por que trocamos Jesus, o Senhor que morreu por mim e por você? Por que trocamos esse Deus feito carne que habitou entre nós? Nós conhecemos a Deus através de Jesus, que é a revelação de Deus. Você não pode ver o Espírito, você não pode ver o Pai, mas se você vê o Filho, você vê o Pai. Quando Tomé disse: mostra-nos o Pai, Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. A própria revelação de Deus, a perfeita revelação de Deus, é o único que pode mudar o nosso destino. E mais, sendo Ele rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, Ele resolve esse problema para mim, por mim e por você. Eu quero que, então, nesse primeiro momento, meus amados, afirmando o que somente Jesus pode fazer, Jeremias 13, no versículo 23, já diz assim: por acaso o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Há coisas impossíveis de acontecer, meus irmãos. Há coisas que não são possíveis aos homens, e só são possíveis a Deus. Se você aprender pelo menos isso nessa noite, que há coisas que você não pode fazer, que a criatura não pode realizar, que somente o Criador pode fazer, você já vai sair com o coração preenchido de uma semente especial que pode mudar a sua história. Porque quando olhamos para esse cenário, meus irmãos, apontado pelo apóstolo, nós vemos um monte de gente morta andando, os mortos-vivos. Observe somente o que Jesus pode fazer para mudar a natureza lamentável do homem. O texto diz que Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos. A situação de mortandade. O morto, ele não melhora nunca, ele só piora. Não espere melhora sem Jesus. O morto, quando ele morre, nos primeiros momentos ele é até quente ainda. Mas depois resta uma frieza. Depois da frieza começa a decomposição. Depois inicia-se a decomposição, começa um mau cheiro. E o corpo começa a se deteriorar. E nada pode reverter este quadro, a não ser o Senhor. Só o Senhor pode reverter este quadro. Não espere melhora nessa sociedade moderna, meus irmãos. Ela vai de pior a pior. A sociedade sem Deus não vai melhorar, ela vai piorar a cada dia. Talvez, assim como eu, você imaginava que depois dessa pandemia, as pessoas tinham refletido mais sobre a própria vida e a fragilidade do ser humano e passariam a fazer coisas melhores para ele e para os outros. Mas o que é que temos? Nós temos uma sociedade pior. Nós temos guerras e mais guerras. Nós temos pessoas que se revoltam contra o próprio Deus. Não há nenhuma possibilidade de reverter esse quadro de mortandade sem ser através de Jesus. E essas pessoas são levadas a uma tendência de serem controladas por um sistema mundial. O texto diz isso, meus irmãos. Observe que o texto diz que nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Eles têm a sua natureza completamente dominada pelo pecado, e ele diz, entre os quais também nós outrora andamos. E veja a maneira, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós temos aqui compulsões e obsessões. Vontade do pensamento, obsessões.
Todos nós somos invadidos por obsessões e depois viram compulsões. Você sabe que você está se destruindo porque come demais, mas você não consegue parar de pensar em comida, e você come, você come e você come. Obsessões e compulsões, destruindo a sua vida. E você não pode fazer nada por isso. Você está completamente dominado por um sistema mundano, aonde há uma operosidade de uma potestade, um domínio que o leva cada vez mais à sua própria destruição. Esses homens estão perdidos. A sua vida é miserável porque estão afastados de Deus. E quando você está longe de Deus, o que resta é um vazio no seu coração. Agostinho, ao descrever esse vazio no coração do homem, ele disse: é do tamanho de Deus. Sendo do tamanho de Deus, só pode ser preenchido por Ele. Pense em outra coisa que você pode colocar no seu coração para preencher esse vazio, e você compra carro, você compra roupas, você compra perfumes, você viaja, você conquista, você faz tudo que pode alcançar através das suas próprias mãos, e depois você descobre que esse vazio continua lá. E um dia você acorda e o vazio está no seu coração. E você é um intelectual, já leu muitos livros, é defensor de teses, mas o vazio continua lá. Porque o homem sem Deus é um homem vazio. E só Deus pode preencher o vazio do nosso coração. Miseráveis pecadores, homens perdidos que vivem rebeldes, e pensam que estão no controle da sua vida, mas são marionetes nas mãos de uma força maligna que os leva no curso deste mundo à própria destruição, desembocando, como na expressão lá visto do limiar do templo, das águas que desciam, um rio que, se não for as águas vivas que transforma aonde ela toca, terminará no mar morto, terminará em morte, e não haverá nenhuma expectativa de mudança. Observe, meus amados irmãos, Isaías, no capítulo 53, no versículo 6, ele retratando a vida do passado, ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Provérbios 16, 25, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Você pensa que está no caminho certo. Você pensa que está fazendo a coisa certa. Aliás, você pensa que você mesmo é que está pensando. Mas, na verdade, o que está acontecendo é um domínio espiritual da sua mente. E, obsessivamente, você não consegue se livrar daquilo que está fazendo. Mesmo que aquilo esteja trazendo destruição para você e para as pessoas ao seu lado. Um verdadeiro império. E você no curso deste mundo, como se fosse um rio que flui naturalmente, mas com um destino perigoso. Homens perdidos vivendo sobre a ira de Deus. Deus não é o seu amigo. E você tem aquele que pode mudar a sua vida como seu inimigo. Meus irmãos, isso é a pior coisa que pode acontecer. Ele veio para ser o seu amigo. Ele veio para ser aquele que lhe tira da morte para a vida. Mas você o fez um inimigo. Você se esconde de Deus. As trevas são lugares melhores para se esconder. As suas obras mais precisam estar distantes de Deus. Porque a sua luz que penetra o seu coração revela tudo que está lá dentro. Por isso, quando você deixa de ler a palavra, você se afasta de Deus. Mas quando você se aproxima de Deus, você passa a ler a sua palavra. É inversamente proporcional o movimento que ela produz. Quanto mais perto de Deus, mais nós amamos a sua palavra. Mas quanto mais você se distancia dela, mais você aborrece ao seu Criador. Veja que é uma situação extremamente lamentável de se estar.
Mas algo espetacular e maravilhoso acontece no texto. E são aquelas duas palavrinhas que eu já mencionei. Tudo quando parecia sem esperança, surge como um lampejo de graça. Mas Deus, isso nos enche de esperança. Isso muda a nossa vida. Isso nos faz caminhar em uma outra dimensão. E do versículo 4 até o 6, eu quero apresentar para os irmãos dizendo que somente Jesus pode prover a nossa salvação. Somente Jesus. Não há outro, na terra, no céu, em qualquer lugar. Por que trocamos Ele? Por que colocamos outras pessoas no lugar de Jesus, como quando somente Ele pode resolver os problemas da nossa vida? Eu lhe explico o engano do nosso coração. Debaixo dessa rebeldia, segundo o príncipe da potestade do ar, ele fará de tudo. Esse esquema é um principado, há um império, onde Satanás com seus anjos manipulam a mente do pecador, para que ele não encontre o caminho verdadeiro. Fará de tudo. E o homem sem Jesus encontrará qualquer coisa, menos a salvação. Aquele ditado que todo caminho leva a Deus, é o ditado mais enganoso que você pode já ter ouvido. Porque só Jesus pode levar a Deus. Só há um caminho que leva a Deus. Você pode até dizer que várias situações podem te levar a Jesus, mas só Jesus pode levar você a Deus. Somente Ele pode. Veja que a ação é totalmente de Deus, mas Deus, a Ele caracteriza sendo rico em misericórdia. Nós temos um Deus rico em misericórdia. Ele é misericordioso. Misericórdia é compaixão pelo miserável. Ninguém gosta de ser chamado de miserável. Mas, espiritualmente, quando Deus olha para a humanidade, aos seus olhos um monte de miseráveis, na miséria dos seus pecados, sofrendo, se deteriorando, as mulheres perdendo valor como a moeda de mão em mão, homens que não se valorizam também, se destruindo os próprios corpos, destruindo a própria mente. Não se engane, meus irmãos, você está pensando, talvez como eu, que estamos vivendo um momento muito saudável, muita gente se interessando por academias, muita gente fazendo musculação e tantas coisas mais, os irmãos aí que são desta área. E você diz, a sociedade vai mudar, tem muita gente sarada aí. Não se engane, meus irmãos, não se engane com isso. O diabo arrumará uma forma de destruí-los. O diabo vai arrumar uma forma. Os seus corpos serão mutilados, serão marcados. E quanto mais bonito ele achar, o diabo vai dizer, destaca esse corpo, faz algo para que todos vejam. Você é bonito. As pessoas precisam ver a sua beleza. Mas quando você marcar no canto, ele diz, marca no outro, porque o outro é bonito como o outro também. E ele vai marcando, e ele vai deteriorando você até desfigurar a imagem que Deus criou. Algo que eu aprendi logo cedo. Eu sou bonito por natureza. Isso é maravilhoso, né, Bento? Presbítero Bento. Eu sou bonito por natureza. O Deus que me criou caprichou de verdade. Ele disse, quando eu fui fazer de Araújo, eu fiz um poema. Eu fiz uma obra-prima. E eu louvo o nome do Senhor, porque Ele fez uma obra-prima na minha vida. Uma obra-prima tão perfeita. Ele disse, nem precisa de cabelo, a sua cabeça já é bonita o suficiente. Eu disse, louvado seja o nome do Senhor. E Ele fez você assim, da sua altura, fez você desse jeito. Você é uma obra-prima de Deus. É um poema do Senhor. Mas lembre-se, o diabo vai dizer que você não está bem desse jeito. E ele vai procurar arrumar um jeito de fazer você de outra forma. E tem um ditado antigo que o diabo arrumou tanto a mãe dele que matou. A gente sabe que o diabo tem uma filha. Não tem o nome da mãe, mas a Bíblia fala do nome da filha do diabo. Diz que ele é o pai da mentira. O diabo gerou uma filha, e o nome da filha dele é o pai, é mentira. Ele mente desde o princípio. A sua geração é uma mentira, é um engano. Outrora vivíamos assim.
estando mortos os nossos delitos, na nossa maneira de errar, cometendo delitos, pequenos delitos. Aqui não fala em crimes, aqui que você possa destacar como um crime que diz assim, esse aí vai para o inferno de todo jeito. Não, são pequenos delitos. Pequenos delitos e pecados. Mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Não por obras, pela graça. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais. Então Ele nos deu o seu amor, o seu grande amor, rico em amor e misericórdia. Então você não pode ter uma crise existencial dizendo assim, ninguém me ama, meu pai me odeia, minha mãe me odeia, as pessoas não gostam de mim. Você não precisa mais pensar desse jeito. Você sabe do tamanho do amor de Deus que Ele tem por você. E Ele é suficiente para lhe levantar, para lhe dar a estima que você precisa. Deus me ama. E quando o namorado te deixar e você diz, mas Deus continua me amando. Isso é maravilhoso. E Deus continua me amando, Ele não me deixa. O amor dele é infinito, é abundante, é rico. Ele não é mesquinho, Ele não é miserável. Miserável sou eu. O amor de Deus é tremendo. Glória a Deus. Esse amor deve me motivar emocionalmente a ser uma pessoa feliz, porque alguém me ama. E como eu sei, Ele morreu por mim. Quem foi que morreu por você? Quem seria capaz de morrer por você? Ele morreu por mim e por você. Ele deu a própria vida. Então, nunca deixe Jesus. Nunca deixe Jesus. Ame Jesus, porque Ele te ama. As meninas precisam saber disso. Jesus te ama. Não ceda uma chantagem de homem. Jesus te ama. E quando ele disser, mas você sabe que eu te amo, Jesus ama mais a mim do que você. Promessas de homem, promessas e promessas, mas nenhuma se torna tão real do que o amor de Jesus por mim e por você. Meus amados irmãos, esse grande amor impulsionou e Ele nos deu vida. Nós estávamos mortos e agora nós temos vida. E no grego nós temos duas formas de falar de vida. Nós temos o termo bios, para falar de vida biológica. Nós temos zoe, fala de vida abundante, de vida eterna, de vida real. Essa é a vida que precisamos, é de uma vida real. Você pode estar aí biologicamente saudável, mas você não ter vida real. Você está apenas vivendo, mas a esperança que foi firmada na cruz do Calvário, porque eu tenho Jesus e Ele me deu vida. Vida. E quando chega o dia do meu aniversário, eu posso comemorar anos de vida. Mas aqueles que estão antes do mais, a cada aniversário comemora anos de aproximação da morte. O ano da aproximação da morte, o ano da aproximação da morte. E você faz uma contagem regressiva. Mas aqueles que têm vida, Jesus disse que embora que morra, viverá. E cada ano que passa eu me aproximo mais do Senhor. E cada ano que passa, chega mais perto de ouvi-lo face a face, assim como Ele é. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos deu vida. Eu agora tenho vida. Glória a Deus. E quando o texto está dizendo que nós morremos com Ele, as nossas inclinações da carne, as nossas obsessões dos pensamentos, mas também ressuscitamos com Cristo. E nós reinaremos com Cristo. Nós estaremos sempre com Cristo. Nós estaremos sempre ao seu lado. Ele não nos deixará jamais. E Ele nos levará para o céu. E moraremos eternamente com o Senhor. Ele disse, eu vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se assim não fosse, eu vos teria dito. O Senhor está preparando um lugar especial para cada um de nós, meus irmãos. De vida plena que começa agora aqui na terra. Então veja, meus irmãos, estes versículos nos ensinam que somente Jesus pode mudar a natureza lamentável do homem pecador e também que somente Jesus pode prover a nossa salvação. Mas por último, do versículo 7 até o 10, que somente Jesus pode prover
as preciosas promessas aos santos. Veja a partir do versículo 7. Nós estamos falando aqui de promessas. Veja essa mais uma ação divina para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Qual a razão? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Vem a realidade do texto. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E ele rejeita, pois somos feitos não de obras para que ninguém se glorie. A razão apresentada, pois somos feitura, um poema dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou com um propósito, para que andássemos nela. Meus irmãos, depois dessa que você agora sabe que você é um poema, que você é uma obra-prima de Deus, nunca mais você vai se achar feio. E toda vez que vier esse pensamento, repreenda o capeta, diz: feio é você. Não aceite nada diferente do que Deus está dizendo de você. Você está dizendo: você é minha obra-prima. Você é o meu poema. Seja com cabelo ou sem cabelo, mais alto ou mais baixo, mais gordo ou mais magro, independente de como você seja, você é o poema de Deus, você é a beleza de Deus, a obra-prima do Senhor. E saiba que Ele te fez exatamente assim. Eu ainda vivo um irmão lá de Brasília, que ele contando um testemunho, eu cheguei a uma conclusão sobre esse texto, sobre ser feitura de Deus, obra-prima de Deus. Ele contando o testemunho que estava podando uma árvore com muque, e ele foi levantando aquele pedaço de árvore até que o caminhão não aguentou e tombou, e ele caiu, e a árvore ficou a 1 milímetro da cabeça dele para espremer a cabeça dele. E eu disse: meu irmão, entendeu porque a sua cabeça é desse tamanho? Se fosse maior um pouquinho, hein? Meus irmãos, Deus é tremendo. Você é exatamente como é para ser. Não é não, meu irmão Damião? Se fosse a cabeça do Damião, meus irmãos, ele não estaria aqui. Ele não estaria aqui. O importante, meus irmãos, é que Deus fez você um poema maravilhoso. O homem lá fora estão desesperados em busca da beleza, em busca de tantas coisas, mas não encontram a felicidade, não encontram a paz, o shalom de Deus, porque não são esse poema que você passa a ser. Ele ama, ele continua amando a sua criação, embora ele deteste o pecado de cada um. O que separa você do céu e do inferno nessa noite é o mais de Deus. O mais de Deus. Tudo que tem antes é só morte. Mas o que vem depois do mais de Deus é uma esperança viva de vivermos eternamente com o Senhor, como esse poema, essa obra-prima do Senhor. Tudo isso é maravilhoso, porque agora nós teremos um novo destino. Um novo destino. Eras que o apóstolo Paulo coloca aqui, as eras vindouras, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Alguns colocam isso apenas no futuro, outros só enquanto estamos vivendo. Nós, geralmente reformados, entendemos que ele está falando de todo o tempo que começa agora. A partir da sua salvação, você começa a experimentar, a mostrar a essas pessoas e aos que virão a transformação que Cristo realizou em você. E isso redunda na glória de Deus, porque primeiramente eu fui salvo gratuitamente pela graça. Eu não paguei nada para isso. Agora vale para você tentar ficar bonito, ser esse poema, quanto você tem que investir? Não faça nem os cálculos. Agora, se você pensasse em pagar para ir para o céu, aí não existe valor na terra. E ele está dizendo: eu fiz isso gratuitamente por você. Mas nós não gostamos de coisa barata. O orgulho do homem gosta de uma coisa mais custosa. E eu não vou precisar fazer nada para ir para o céu? Assim não dá certo, eu tenho que fazer alguma coisa. Então você pensa que a sua salvação é pelo que você faz? É pelo que você é. E aqui está dizendo: não,
Você foi salvo mediante a graça. E isso não veio de vós, é dom de Deus. Maravilhoso, né, meus irmãos? Saber que nenhum de nós poderíamos pagar para ir para o céu. Ultimamente eu não estou conseguindo pagar nem para ir nos Estados Unidos. Imagine para ir para o céu. Eu fico imaginando quanto era essa passagem. Meus irmãos, eu não dou conta. Eu não dava conta, você não dá conta. Nenhum de nós daríamos. Nem o caminho eu saberia, eu erraria. Mas Jesus disse, eu mesmo sou o teu caminho. Eu mesmo sou a tua verdade. Eu mesmo sou a tua vida. Apenas siga-me. Apenas abra o seu coração e diga, Senhor, eu sou um miserável pecador e preciso dessa graça. Eu preciso dessa graça. Não de obras para que ninguém se glorie. Ninguém aqui pode se vangloriar porque vai para o céu. Porque você não podia fazer nada para chegar lá. É totalmente a graça de Deus. Meus amados irmãos, e quando chegar no céu, sem morte, sem doença, sem tristeza, sem separação, sem lágrima, eternidade com Deus. É o prêmio daqueles que um dia decidiram abrir mão do seu orgulho, da sua justiça própria, dos seus esforços humanos e se entregou inteiramente ao Senhor. E toda a obra foi feita por Ele. Que exista em nosso meio pessoas dispostas a fazer isso. Porque nunca esqueça, a maior tragédia que pode acontecer na nossa vida, depois de tantos sofrimentos, conquistas também, é morrer e ir para o inferno. E você diz, mas eu nem sei se ele existe. Se você pensa assim, é o primeiro sinal que você está sob a influência de uma potestade. Se você diz que o diabo não existe, é o primeiro sinal que já está sob a influência dele. Nunca se engane. Os seus pensamentos não são a sua vontade. São manipulados por forças invisíveis que você muitas vezes até desconsidera. Mas manipula e te leva a caminhos perigosos. Se arriscam. Quantas pessoas não já caiu de penhasco para tirar uma selfie? Para que isso? Para que isso? Eu lhe pergunto, para que isso? Para que se arriscar se a sua vida é tão frágil? Quando eu não me arrisco, eu ainda corro risco. Imagine buscando. Então, meus irmãos, nessa nova expectativa, agora sois salvos. Temos uma nova direção, uma nova perspectiva. Concluindo, hoje aprendemos que somente Jesus pode fazer com que o homem miserável possa ter a esperança de ir para o céu. Aprendemos que só Ele pode prover essa salvação e que só Ele pode prover essas preciosas promessas. Aqueles que já são salvos, lembre-se, você não foi chamado para enfeitar o banco, embora fique bonito quando a igreja está assim. Você foi chamado para as boas obras, para glorificar o nome do Senhor. Comece a agir, faça o bem. Você não foi salvo para ornar o templo, mas para servir no templo. E se você não tem certeza ainda da salvação, a noite é essa. Somente Jesus, somente Ele pode te salvar. Nada mais e ninguém mais. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração.